EPAMIG ajudou na elaboração do Atlas dos Insetos, uma publicação muito interessante sobre o assunto. Madeleine Venzon, pesquisadora, está aqui no telão, é autora de 3 capítulos da obra. Madeleine, bom dia, obrigada pela participação. Bom dia, eu que agradeço. Eu vi a publicação, eu achei bem interessante, e eu vi uma fala sua de que assim, o inseto ele não é um criminoso, né? Ele não é o vilão da história, né? O que a gente, ser humano, tem mania, ai, uma barata, ai, um mosquito, que irritante. Mas eles não são vilões, né? Exatamente. E eu acho que aí está a importância desse material, do Atlas dos Insetos, porque ele traz essas informações. Entomologistas, pesquisadores já são bastante conhecidas, mas para o público geral não são tão conhecidas. E ele traz essas informações de uma maneira, uma linguagem bem fácil, bem popular, e também através de infográficos. Então, traz toda essa informação sobre a importância dos insetos e quais os problemas que advindos do declínio desses insetos, e além disso, ele traz informações com soluções para evitar esse declínio, né, e diminuir. Então, é uma publicação bastante interessante, de fácil acesso. Eu olhei ontem no site, eu achei bacana, achei bem colorido também e bem didático. Você é autora de 3 capítulos, quais são esses 3 capítulos? Eu faço parte, além do conselho editorial, né, da obra, de capítulos sobre manejo agroecológico, sobre controle biológico e sobre biodiversidade, que são as linhas que eu trabalho dentro da EPAMIG, que eu trabalho com controle biológico, principalmente dentro do programa de agroecologia da EPAMIG. E eu vi que vocês falam 12 breves lições sobre os insetos, né? Quais seriam essas lições? O que a gente precisa aprender? De que eles fazem parte do ecossistema, né? A gente tem que aprender, em vez de combater, assim, a conviver com eles. Qual que é a lição? Exatamente. A lição, acho que maior é conhecer, né? Antes de evitá-los, né, e combatê-los, é conhecer o papel que eles fazem. Então, foram detalhadas essas funções, mas a gente pode assim agrupar principalmente nas funções de controle biológico, que é aquela função que o inseto ele faz ao controlar uma praga agrícola. Então, por exemplo, um inimigo natural, ele vai lá, come a praga e ele evita, né, que a praga aumente sua população. Isso é o que ocorre naturalmente nas culturas. A parte da polinização, que é essencial, né? Se a gente for ver nos trópicos, mais de 90% dos cultivos agrícolas, eles precisam ser polinizados. Inclusive, no Atlas tem um capítulo sobre a polinização e um infográfico mostrando quanto que seria a redução dessa produção caso não houvessem abelhas. A parte também de decomposição de matéria orgânica por insetos que vivem nos solos, que esses principalmente são menosprezados, né, porque são menos vistos. Tem também uma parte muito interessante que é relacionada ao uso de insetos tanto para alimentação humana quanto alimentação animal. E então as principais lições elas são relacionadas a essas principais funções dos insetos. Aqui eu agrupei mais em geral, mas o livro está bem destacado. Vocês têm uma parte também que fala da história, né? Dos sagrados aos odiados. Quais são os odiados? Você sabe de cabeça? Tem alguns, né? Então, eu gostaria de destacar aqui que tem os gafanhotos, né? Que já são pragas, né, históricas, desde a gente tem relatos, né, na Bíblia, e a gente fez questão de ter também um capítulo sobre isso, com colaboradores do sul do Brasil, devido à importância desses insetos nos últimos anos. A gente viu lá, a gente acompanhou, né, pelo jornal, pelas notícias, o problema das nuvens de gafanhotos. Então, eu acho que assim, um bem emblemático seriam os gafanhotos, que a gente acha que ficou lá no passado, né? Mas se a gente vê um capítulo bastante atual que foi introduzido no Atlas, foi esse, porque foi um problema atual nosso. Madeleine, para quem que é, qual que é o público desse Atlas? É uma ótima pergunta. O público é realmente o público mais leigo, não o público tão típico.
apesar que esse público também pode se beneficiar disso. Mas a principal função do Atlas é popularizar essas informações. Então, a gente vê essa publicação como um instrumento de chegar à ciência nas escolas, nos produtores, na comunidade, e é isso que a gente vai fazer agora no próximo ano. É usar ele como material também, além de ele estar disponibilizado na internet, mas usar ele como material nos cursos e nas ações de popularização da ciência, tanto na EPAMIC como nas outras instituições que fizeram parte do Atlas. Bacana. Madeleine, rapidinho, só para a gente encerrar, o Atlas está disponível no site da EPAMIG? Então, ele está disponível no site da fundação que organizou o Atlas, que é a Fundação Ernest Boll. Então, lá ele está disponível para baixar e quem necessitar de ele impresso, que é uma publicação muito bonita também, pode escrever para a fundação, tem um endereço lá na página, que eles enviam, inclusive, com o correio frete gratuito. Bacana, boa dica. Obrigada pela participação e pela entrevista e parabéns pelo trabalho. Está muito bonito, muito bacana. Muito obrigada. Até a próxima. Bom dia. Bom dia.